CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Para falar sobre essa entrevista, para a gente bater um papo sobre meio ambiente e também sobre o agronegócio, eu convidei o nosso colunista de meio ambiente da CBN, o Fernando Garay, que está aqui no estúdio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. E o Éder Campos, o nosso colunista do agronegócio. Éder. Olá, bom dia, Otávio. A você, bom dia. Mais uma vez, né? Já viu o Otávio hoje? Já estamos aqui. Celebrando um ano de CBN, a gente ouviu aí a futura ministra do Meio Ambiente, a Tereza Cristina. Eu gostaria de provocá-los no momento em que ela fala da separação, Fernando Garay, dos Ministérios do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura. Assim que Bolsonaro venceu a eleição, houve uma possibilidade que ele disse que iria integrar esses dois ministérios que, até certo ponto, são antagônicos, né? Como é que você vê essa recuada que ele deu e manteve o Ministério do Meio Ambiente e também o Ministério da Agricultura em separados? Eles não têm como funcionar juntos, né, Fernando? Na realidade, quando eu vi essa primeira declaração do Bolsonaro, eu até estranhei, né? Assim como muitos especialistas do agro e também da área ambiental, porque, na realidade, existe sinergia, sim, entre os dois ministérios, entre as atividades desses dois ministérios, mas ela não é tão representativa. Então, só para te dar um dado, de todos os processos de licenciamento ambiental no IBAMA, ou seja, a cargo do Ministério do Meio Ambiente, apenas 8% são de atividades relacionadas ao agro. Então, na realidade, existe sim uma sinergia, mas é uma sinergia muito baixa. E as atividades das duas pastas são completamente diferentes, né? Enquanto no mapa nós temos aí toda a parte de regulação do setor agro, toda a parte de controle dos defensivos, também tem a fiscalização dos alimentos, né, que é uma parte enorme, né, de alta complexidade. O meio ambiente, a pasta do meio ambiente está focada em atividades totalmente diferentes. Ontem, inclusive, eu vi uma entrevista do Bolsonaro, ele entrando no avião, embarcando para São Paulo, onde foi torcer pelo Palmeiras, o time dele, campeão brasileiro. Entregou as medalhas. Ele fez festa lá no Allianz Arena. Aí ele disse, a repórter da Globo News e do G1, o seguinte, falou assim, meio ambiente, essas multas, essa indústria da multa vai acabar. Por exemplo, ele usou esse termo, um produtor rural que às vezes cai um óleo lá, ele foi até meio, né? Cai um óleo lá no chão, chega o fiscal, mete uma multa milionária, isso vai acabar. Existe um certo exagero, Fernando Garay, na legislação nossa? Olha, eu até fiz um estudo recentemente, Otávio, comparando aí a legislação brasileira, principalmente em termos de área de preservação permanente, que é aquela mata ciliar no entorno dos córregos e dos rios, e com relação à reserva legal. Eu vejo como um lado muito positivo, porque a nossa legislação, hoje, ela é uma das mais restritivas do mundo, né? Só para você ter uma ideia aí, a área de preservação permanente no Brasil, ela varia em torno de 5 a 50 metros, dependendo da largura do rio, da característica da propriedade, enfim. Em outros países, nós chegamos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, isso vai de 15 a 25 metros. Metade, praticamente. Metade. Na França e na Alemanha vai em torno aí, a gente tem de 5 metros. Então, assim, a legislação brasileira, ela é, sim, mais restritiva, né? Mas eu verifico que ainda existe um gap muito grande nessas questões das multas, né? Muito se fala das multas ambientais, mas assim, nós temos que ver também que muito pouco dessas multas ambientais, uma porcentagem relativamente muito pequena, realmente é efetivada. Ou seja, realmente os produtores ou as indústrias acabam tendo que pagar. Porque existem certos vícios nesses processos que, no final, essa multa acaba sendo prescrita. Enfim. É aquele negócio, a gente faz de conta que tem lei, o cara faz de conta que multa e o cara que foi multado faz de conta que paga. Exatamente. Éder Campos, sua expectativa, a ministra Tereza Cristina, eu não tem como não tratá-la mais de ministra, eu vou tratá-la como ministra. Disse, inclusive, que ela aposta que 2019 vai ser muito bom para o agronegócio, melhor ainda. Essa é uma expectativa geral do setor rural. A gente tem percebido nas instituições ligadas ao setor, nos produtores rurais, há uma expectativa muito grande de liberdade para trabalhar a partir do ano que vem. O produtor tem pedido para para deixar a livre negociação. É isso que ele quer. Ele não está pedindo dinheiro para o governo, subsídio para o governo, embora
Isso já existe, mas ele tem que pagar, tem juro para isso, tem linha de crédito para isso específica, né? Então, o que os produtores estão pedindo é liberdade para trabalhar, segurança jurídica para trabalhar. Nós não temos no Brasil hoje, nós não temos segurança, questão tributária, cobrança, uma carga tributária muito pesada sobre o produtor rural, como sobre todo brasileiro. Sim. Né? Não é só sobre o produtor rural. Por isso não. a necessidade de uma reforma tributária. Agora, particularmente, Otávio, eu quero resgatar aqui anos da minha história. Vamos lá, por favor. Quando eu ainda estudava o ginasial, conheci um professor que dizia o seguinte, que o Brasil tinha um dom natural para a produção agropecuária. Isso há quase 30 anos ou mais. Vamos colocar mais aí? Foi mais. Eu tinha 16, 17 anos, estou com 51. Né? Mais de 35 anos, um professor já visionário dizia o seguinte, que o Brasil tinha que focar no setor agropecuário, porque nós tínhamos uma aptidão natural. Vamos botar mais ainda? Mais lá atrás, Pero Vaz de Caminha, quando chegou ao Brasil, mandou uma carta ao rei de Portugal dizendo o seguinte, tudo aqui que se planta dá, tudo aqui que se planta dá. Já visto que nós trouxemos culturas de fora, cana-de-açúcar, café, veio tudo de fora. E o Brasil se mostrou um grande celeiro do mundo. O que nós não podemos é ficar restritivos ou restritos a essa questão produtiva por questão ambiental. Não que eu não seja a favor da preservação, sou da preservação. Inicialmente, eu fiquei até muito feliz, comemorei o fato da junção dos dois ministérios. Depois, ponderei um pouco mais, vi que não, e aí eu fico com o Fernando Garay quando fala, né, que a sinergia deve haver, mas são distintos. Né? E aí, analisando um pouco mais a fundo, eu percebi o que existia, na verdade, era um sentimento muito mais político e ideológico, e não uma prerrogativa de trabalho ou de atuação de cada ministério. Hoje eu entendo que cada ministério tem que ser independente, cada um trabalhar na sua linha, na sua prerrogativa, mas nós temos que respeitar as questões políticas e ideológicas para um bem comum, né, que é o bem da produção agropecuária para a sustentação. Olha só para finalizar um pouquinho aqui a minha fala. Em 2050, o mundo terá 9 bilhões e meio de habitantes. Mais boca para comer, mais gente para sustentar. Isso. O Brasil deve ampliar, precisa ampliar, o mundo tem que ampliar nos próximos 20 anos em 40% a produção de alimentos. Como fazer isso? A pergunta é essa, como fazer isso? No Brasil, nós conseguimos intensificar sobre áreas que já temos, áreas antropizadas. No Brasil, nós conseguimos. O que está faltando é a maior implementação ou aplicação de tecnologias. A soja, por exemplo, nós produzimos hoje, em média, no Brasil, 60 sacos por hectare. Podemos chegar a 100, né, se nós intensificarmos a produção através de tecnologias, através do uso de insumos que será necessário para isso. Então, hoje, eu fico muito tranquilo em relação à escolha, inclusive, do novo ministro, que está parecendo aí que vem o Evaristo de Miranda, que é da Embrapa, né, que é um grande técnico da Embrapa, ou o Chico Graziano, que também é uma pessoa muito ponderada. Então eu fico muito tranquilo. E nós vamos trazer o Chico Graziano aqui em Campo Grande logo, viu? Bacana, hein? Vai estar aqui. Fernando, eu acredito que é preciso, sim, que haja equilíbrio, que haja sustentabilidade, mas, acima de tudo, que haja responsabilidade. E quando eu digo responsabilidade, eu não digo só por parte do produtor rural em ter as suas responsabilidades, mas dos governos em permitir que o Brasil seja um país ainda mais forte na questão do agro também. E, com isso, não vejo irresponsabilidade nem por parte do produtor, nem por parte do governo. Eu acredito que a consciência hoje ela é maior dos dois lados. Porque produtor nenhum hoje sabe que ele tem que preservar. Porque o produto dele, às vezes até a venda do produto dele, está aliada à responsabilidade ambiental. Com certeza. Aquilo que o Éder comentou, né? Na realidade, o Brasil, desde a década de 70 para cá, praticamente não aumentou as suas áreas, né, para pecuária, para lavoura, enfim. E nós triplicamos a produção. Então, para você ver como que de importador passou a exportador, inclusive. Exatamente, de importador passou a exportador. E eu acho que é um dos grandes desafios da área, né, do agronegócio como um todo, é a questão da tecnologia para justamente atender essa demanda crescente, pelos produtos do agro, né, que o mundo vai ter. Muito bem, eu estou conversando aqui com o Fernando Garay, que é o nosso colunista de meio ambiente aqui da Rádio CBN, conversando também com o Éder Campos, que é o nosso agrojornalista. Daqui a pouquinho, falta quanto tempo para o nosso repórter CBN? 3 minutos? 30 segundos. Nós vamos ao repórter CBN e logo depois do repórter CBN, Éder e Fernando, eu quero falar com vocês sobre essa semana de celebração de 1 ano da Rádio CBN, 1 ano de notícia, 1 ano de colunismo. A gente tem hoje 17 colunistas aqui na CBN falando de meio ambiente, falando de agronegócio, falando de veículos, falando de gastronomia, falando de economia, falando de cultura, falando de correndo juntos aí, falando de vida.
Enfim, é também uma contribuição muito importante que vocês têm dado para a CBN nesse primeiro ano. E sobre isso a gente vai falar logo depois do Repórter CBN, que a cada meia hora atualiza você, que acompanha as notícias aqui na 93.7, sobre tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo. Saiu, volta a conversar aqui com o Fernando Garay, daqui a pouquinho tem Mel Tamacir, daqui a pouquinho tem Zé Marques também ao vivo, aqui na CBN. A gente vai falar com Paulo Machado, com Paulo Cruz, vamos falar também com o Tércio Albuquerque. E agora eu quero saber de você, Fernando. Neste primeiro ano, você que é parte do time de colunistas da CBN, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessa nossa atuação, avaliação da importância da rádio que toca a notícia para o Mato Grosso do Sul e para Campo Grande. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, por fazer parte dessa equipe. E essa semana, né, especificamente hoje, para mim é especial duas vezes. Por quê? Primeiro, por conta de um ano da CBN, e também porque hoje foi ao ar, hoje é a semana número 50 da minha coluna. Uau! Então já praticamente aí um ano. Quase um ano. Falta Quase só um 2 semanas, mas 2 semanas você completa um ano no mês de dezembro com a CBN. Exatamente, que legal. muito bom. E assim, eu já conheci a CBN, né, até por morava lá perto da região de Campinas, e eu sempre senti falta desse veículo aqui em Campo Grande, principalmente por conta do seu jornalismo isento, né? Eu acho que é muito gratificante para mim quando eu venho aqui nos estúdios da CBN e vejo o pessoal com brilho nos olhos por fazer o jornalismo sério a cada dia, né? Um jornalismo isento. Nós sabemos que hoje em dia tá muito se fala de fake news, né? E às vezes parece até injusto para um jornalismo como o da CBN, um jornalismo de qualidade, competir com esses outros veículos. Porque nós sabemos que o jornalismo de qualidade, ele tem um custo, né? E na minha visão, a CBN tá excelente. Tenho muito orgulho mesmo de fazer parte desse time. E nós também temos orgulho danado de ter você com a gente aqui. Assim como o Éder Campos. Éder, você que diariamente está aqui comigo, junto aqui, fazendo o nosso bate-papo do agronegócio. Eu queria que você passasse a sua impressão. O que é que você ouve lá no setor produtivo? Eu tenho certeza. É um público diferenciado, assim como a CBN. A ministra hoje, na entrevista que deu para mim também, ela ressaltou que é importante e ela vê com muito bons olhos o fato da CBN ter um programa específico para o homem do campo. Ela ressaltou isso, e isso para nós também é motivo de orgulho ser a emissora oficial do agronegócio no Mato Grosso do Sul, Éder. Otávio, eu confesso para você que eu nem imaginava um ano depois, quando nós começamos um ano antes, né? Eu nem imaginava como seria um ano depois. Olhando para trás e vendo o quanto nós caminhamos, eu vi que nós tivemos uma participação muito efetiva nas decisões do setor, uma contribuição muito grande para o setor, para o principal mercado do Mato Grosso do Sul, porque o estado ele é agropecuário, depende do boi, depende da soja, depende do milho. É isso que faz girar a economia aqui do estado. Mas eu confesso que eu nem imaginava como estaríamos hoje. Mas eu me sinto hoje muito feliz em olhar para trás desses 12 meses. Né? E dia a dia, as pessoas têm comentado que têm ouvido o CBN Agro, pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que têm ouvido. Falam, você que apresenta o CBN Agro? Sim, sou eu. Olha, parabéns. E essa semana passada agora foi muito gratificante quando um senhor, vizinho da minha casa, né, ali na Vila Margarida, aqui em Campo Grande, muito simples, ele disse o seguinte: eu ouço a CBN todos os dias. Né? Eu ouço a CBN, porque nós temos uma ideia preconceitual de que quem ouve a CBN são só pessoas que têm um nível cultural muito alto, mas eu senti que as pessoas, de modo geral, elas carecem de informação, elas carecem de notícia, elas querem a notícia para saber o que está acontecendo de fato no mundo. Né? O ser humano hoje, ele aprendeu a conviver com a notícia como um insumo diário do seu dia a dia. Ele precisa da informação. Alimento. E hoje não tem classe mais social que busca a notícia. Todo mundo hoje quer a notícia. Né? E eu fico muito feliz em a gente olhar para trás e ver que nós caminhamos muito. Em especial para o setor rural, a nossa contribuição para o setor rural. Então, olhando para esse tempo todo, durante o ano de 2018, eu busquei trabalhar muito a ideia de trazer o campo para dentro da cidade. Era aguçar a percepção, Fernando, do espectador, do ouvinte, de como o campo se comporta e influencia diretamente no nosso dia a dia. Eu acho que eu consegui fazer isso em partes. Ainda quero fazer isso 100%, para que a comunidade urbana ela entenda a importância do setor rural na sobrevivência. Né? Eu vou aqui reforçar. Isso aqui não é mimimi, não, mas... Porque se você acordou hoje, tomou café da manhã, comeu pão, o pão veio da onde? Do trigo. O trigo veio da onde? Se você comeu, tomou um suco de laranja, o leite da vaca, a manteiga, o queijo, da onde veio tudo isso? Não é, Otávio? Né? Quando você fala em queijo, manteiga, me lembra do Paulo Machado, que também...
Paulo esteve lá nos Lençóis Maranhenses no final de semana. Hoje está pelo mundo. Gastronomia. E o Paulo Machado mandou uma mensagem para a gente. Você ver que o agronegócio está diretamente ligado à gastronomia. Vamos ouvir o Paulo Machado, que mandou também a sua mensagem desse 1 ano da CBN? Viagem de Sabores, com Paulo Machado. Olá, Otávio, queridos ouvintes da CBN Campo Grande. Eu sou o Paulo Machado, da coluna Viagem de Sabores, chefe de cozinha da nossa capital, nascido e criado aqui em Campo Grande. E quero dizer para vocês com muita emoção, com muita felicidade, que hoje realmente é um dia especial para todos nós. Sem dúvida alguma, poder parabenizar todos que aqui fazem parte dessa equipe da CBN Campo Grande, e eu dizer que estou cada vez mais feliz de fazer parte disso, poder me comunicar, poder passar a palavra através da gastronomia e das ondas do rádio. Isso, sem dúvida alguma, além de ser uma realização, já era um grande sonho meu, de participar de poder falar na rádio para as pessoas ouvirem um pouco mais a respeito de gastronomia. Sem dúvida alguma, isso fortalece o que é a nossa cozinha, o conhecimento dos ingredientes, das novidades gastronômicas, não só aqui na nossa capital, mas também no Brasil e no mundo, por meio das minhas viagens gastronômicas e, obviamente, ter o feedback dessas notícias pelas pessoas que nos ouvem aí com muito carinho. Sem dúvida alguma, para a gente é uma realização, é mais do que um símbolo a gente poder falar, né, para as pessoas. Sem dúvida alguma, é uma forma que a gente encontra de alimentar as pessoas com informação, com conhecimento, pelas palavras. Eu até juntei aqui duas frases muito interessantes que têm a ver com o conhecimento, né? E afinal, a gente, quando está passando informação, a gente também está passando conhecimento. Então, o ato de entender é vida, dizia Aristóteles, né? O filósofo grego. E aí tem uma outra frase muito legal do Leonardo da Vinci, que é: todo o nosso conhecimento inicia com os sentimentos. E sem dúvida alguma, para a gente conhecer alguma coisa, um desses sentimentos, desses sentidos, é o paladar. Então, eu sinto que com a coluna Viagem de Sabores, a gente consegue aí cativar cada vez mais as pessoas que têm aí na nossa rádio um lugar, um ponto de encontro, um porto seguro para trocar informações. Eu acho que tem um tempinho aqui também para deixar uma receita gostosa para as pessoas que chegarem em casa hoje à noite ou no final de semana e quiserem fazer algo legal em família. Tem uma receita que eu aprendi no Pantanal, eu levo ela para os 4 cantos, que é o macarrão de comitiva. Legal. Paulo, fantástico, um craque, sem dúvida alguma, né? Paulo Machado é um craque e passando aí também a sua impressão, passando para a gente, ele que participa diariamente, ele que está diariamente, não, quase que diariamente também. Éder, você vinha falando mais sobre o agro. Vamos continuar falando sobre o agro e sobre esse primeiro ano da CBN com Éder Campos. Eu dizia que durante esse ano de 2018 nós trabalhamos muito a ideia de mostrar para o cidadão urbano a importância do agronegócio. Até mesmo para contrapor as ideias, as ideologias contrárias sobre o agro, que o agro desmata, que o agro polui, que o agro é negativo, intoxica. Nós precisamos mostrar para a sociedade que nós dependemos do setor rural, do agro, né, para comer, para sobreviver e para girar a economia. O principal produto exportado do Brasil, o carro-chefe da balança comercial brasileira é o agronegócio, não é, Fernando Garay? Sim, é o agronegócio. Hoje o agronegócio ele é uma parte muito importante do nosso PIB, né? E há previsões, Éder, até você vai me dizer com mais precisão,
de que hoje o agro ele gera em torno de 500 bilhões do PIB em torno, né? Do PIB, né? Do PIB. E hoje as previsões, né? Acredito até que esse novo governo vai lotar aí. Eu ouvi falar numa meta de 1 trilhão do PIB até 2024. 1 trilhão, isso. Então, isso demonstra o quanto esse setor é muito importante, né? E a gente tem que pensar sobre o setor rural de uma maneira mais filosófica. Eu tenho insistido muito com o setor rural. Quando você pega a economia, por exemplo, existe a filosofia do pensamento da economia, ou o pensamento filosófico da economia. Outros setores, todos têm o pensamento filosófico. O agronegócio não desenvolveu ainda o pensamento filosófico. O porquê e para quê? Por que produzimos? Para que produzimos? Eu acho que o setor tem que começar a pensar isso. E como produzimos? São perguntas que nós temos que fazer. Eu conversava com o Fernando agora, enquanto o Paulo falava, sobre a questão ambiental, sobre produção e geração de energia, produção de lixo, por exemplo. O setor urbano, as indústrias, produzem muito mais lixo ou muito mais passivos ambientais, é passivo ambiental que se diz, Isso, exatamente, do que o agronegócio, Otávio. Né? A capacidade que nós temos de produção de energia fotovoltaica, por exemplo, é uma coisa fantástica. Né? O Brasil tem um potencial enorme que nós precisamos aproveitar, Fernando Garaio. Não, com certeza. Na realidade, dentro do meio ambiente urbano, hoje ainda nós somos bem deficitários em alguns assuntos. Primeiramente, nós temos aí a questão de gestão de resíduos. Estava comentando aqui com o Éder sobre gestão de resíduos. Hoje nós temos vários desafios relacionados ao saneamento. E um dos braços do saneamento é a gestão de resíduos. E hoje, só da gente saber que mais de metade dos municípios brasileiros dispõem de seus resíduos inadequadamente, isso é algo que a gente precisa olhar. E quando a gente está falando de passivo ambiental, a gente está falando do passivo ambiental também do meio ambiente urbano, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje metade dos esgotos gerados nas cidades não são devidamente coletados e tratados. Então, nós temos também que olhar, né, desmistificar essa questão do agro, só o agro é o poluidor. O meio ambiente urbano, nosso meio ambiente, né, também tem o seu papel. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? A gente vai lá, a gente dá a descarga e simplesmente não pensa, né, onde aquilo vai, como que aquilo vai parar no meio ambiente. Então, eu vejo que o meio ambiente urbano também tem uma parcela muito contribuinte com relação a essas questões ambientais. Obrigado, Fernando, pela sua participação. Parabéns por estar conosco neste primeiro ano. Obrigado, Éder, também. Sua participação diária é muito importante para o setor produtivo e para nós aqui da CBN. O ano que vem vamos trabalhar, junto com o Fernando Garaio, a sustentabilidade, viu? A população vai entender o que é sustentabilidade. Porque muita gente fala em sustentabilidade e pensa que é só preservação do meio ambiente, não é, Fernando? Não, a sustentabilidade ela vem no viés econômico, no viés social e no viés ambiental também. Então, se essas três coisas funcionam adequadamente, né, nos seus devidos pesos, nós temos a tal da sustentabilidade. Esse será o tema do ano que vem do CBN Agro, viu? Sustentabilidade. Muito obrigado a vocês dois. Eu vou para o intervalo agora. Na sequência, eu vou conversar com o Zé Marques, que está aqui no estúdio da Rádio CBN, e também com a Mel Tamaciro. Vou conversar com o Hudson Garcia, com o Tércio Albuquerque, com o Paulo Cruz. Já eu volto. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.